alunos, chegamos à nossa quinta e última aula para falar sobre adoção. E a gente vai começar então essa aula falando sobre os efeitos pessoais. Os efeitos pessoais, então, lhe dizem respeito à relação de parentesco entre o adotando, adotado e a família deste. Então, pelo fato do adotado passar a integrar a família substituta, o seu relacionamento jurídico não se dará apenas com o adotante, mas com toda a família, como é natural, né? Como isso acontece na nossa família, em todas as famílias. Então, o primeiro desses efeitos é o de atribuir a condição de filho ao adotado. Então, com os mesmos direitos e deveres de qualquer outro filho, de acordo, então, com a aplicação dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. O artigo 1596 do Código Civil, assim como o artigo 20 do ECA, trata desse princípio da isonomia entre os filhos e é também confirmado pelo artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa ruptura dos vínculos com a família biológica ela é total, né? Não resta qualquer tipo de relacionamento jurídico, como a gente já tinha falado nas aulas anteriores. Um outro efeito de ordem pessoal é o impedimento matrimonial, que a gente também, acho que na segunda ou terceira aula, a gente também falou sobre isso. É óbvio, né, que se você romper tudo e ignorar que essa pessoa possa se casar, né, parece coisa de novela, né? Possa se casar com a irmã, por exemplo, aí a gente teria algum problema importante, aí, principalmente com relação ao nascimento de crianças com alguma deficiência, né? Ou coisa pior, enfim, que haja algum tipo de dano a essa pessoa, inclusive psicológico, porque existe um tabu, né? É contra a ordem natural das coisas. Mas, enfim, o impedimento matrimonial ele permanece com relação à família biológica. O terceiro efeito, que é importante a gente falar também, de ordem pessoal, será então a adoção dos patronímicos do adotante. Está lá no artigo 47, parágrafo 5º do ECA, ou seja, o sobrenome do adotante, né, vai ser obviamente incorporado a essa criança ou adolescente. Em algumas situações, será permitida a alteração do prenome do adotado. A alteração ela pode se dar a pedido tanto do adotante quanto com relação ao adotado, de acordo com o artigo 47, parágrafo 5º do ECA. Quando a alteração do nome é requerida pelo adotante, o adotado será ouvido. Então, assim, importante destacar, né, que pode ter algum problema com relação à autoidentificação dessa criança. Então, todas as partes opinarão, o Ministério Público, o próprio juízo, a equipe interdisciplinar e também a criança, muitas vezes, para entender o porquê dessa troca, ok? Com relação aos efeitos patrimoniais, a gente tem os alimentos, a sucessão, né? Então é importante dizer que falecendo então o adotante, o filho participará da sucessão na qualidade de descendente de igual valor, tá? Igual peso, recebendo então o seu quinhão na partilha dos bens deixados pelo adotante por ocasião de sua morte. Está lá no artigo 1784, 1829, 1845 e o 846 do Código Civil. A gente vai ver agora as modalidades de adoção, né? E eu vou mostrar então no quadro para vocês cada uma delas. Então, na adoção nacional, a gente tem a modalidade bilateral, unilateral, póstuma e a intuito personae. E a gente vai ver cada uma delas, começando então. E antes disso, na adoção internacional, a gente tem a bilateral e a unilateral. Então, vamos começar então pela adoção unilateral, está lá no artigo 42, parágrafo 2º do ECA. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, não é qualquer, por exemplo, dois amigos resolvem se juntar para adotar. Não, né? Então, aqui é indispensável que os adotantes sejam casados ou em união estável. E, além disso, que seja comprovada essa estabilidade da família, ou seja, que comprovem, né, através, então, de estudo psicossocial, que eles são estáveis, né, que não há briga, ruptura, confusão, babado, gritaria. Tudo bem?
Em todas elas tem, né? Mas a ponto de ser uma família instável, tá? Então, a família adotiva, ela é uma representação da família biológica, né? E não há, obviamente, nenhuma menção, e nem deve ter, né, nenhuma menção quanto ao registro de nascimento da pessoa que foi adotada. Então, coloca lá, filho adotado, não pode mais, tudo bem? Então, a finalidade atual é justamente a de ser um porto de afeto. E a pergunta que eu deixo aos senhores, cabe multiparentalidade na adoção? Claro que sim, né? Se cabe nos filhos biológicos, cabe o reconhecimento de multiparentalidade na adoção, tá? Instituto bastante importante aí. Quanto mais amor, melhor, né, pessoal? Então vamos lá. Adoção unilateral, temos o artigo 41 do ECA, parágrafo 1º. Se os cônjuges ou concubinos adotam o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Então, é permitida a adoção dos filhos de um dos cônjuges ou companheiro pelo outro, bastante comum também, né? Casais que se casam, por exemplo, o marido se casa com a mulher que já tem um filho, cresce-se ali um amor tamanho que ele resolve, então, adotar de forma unilateral, ok? Então, é importante dizer que para a adoção unilateral há que se ter, claro, né, a oitiva do pai biológico, tá? Então, esse pai biológico, ele vai ser aquele pai que sumiu, porque se ele for um pai presente, aí não cabe mais adoção, cabe o instituto, né, da multiparentalidade, como eu já tinha falado, ok? Então, é importante dizer que nesses casos específicos de adoção unilateral, o nome do adotante passará então a constar de uma das linhas de filiação, mantendo intacto o assentamento referente ao genitor biológico, aqui no caso, obviamente, de multiparentalidade. Se a gente fizer só unilateral, apaga-se o nome do genitor biológico, inclui-se, né, o atual marido da mãe, ok? Então vamos lá na adoção póstuma. Isso aqui é uma regra bastante interessante, né? Eu trouxe algumas jurisprudências para vocês verem como é que funciona a adoção póstuma. E a adoção póstuma é aquela que se concede após a morte do adotante. E olha só, desde que este tenha manifestado de forma inequívoca esse seu desejo de adotar. Então está lá no artigo 42, parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Então, depois de estabelecidos profundos e irreversíveis laços de afetividade entre adotante e adotado, com a morte prematura deste último no curso do processo, ficava o filho desprovido não só do direito de sucessão, mas especialmente do reconhecimento judicial da filiação, já de fato, efetivamente estabelecida, retornando ao anterior estado de abandono o que se encontrava. Então, basta que a ação tenha sido proposta antes da morte do autor para que se tenha tal iniciativa como manifestação expressa de sua vontade. Os efeitos da sentença retroagem ao momento da morte do autor, de modo a não haver qualquer rompimento no vínculo já estabelecido entre adotante e adotado, de acordo então com o artigo 47, parágrafo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou mostrar agora para vocês algumas jurisprudências sobre adoção póstuma. Olha que interessante. Isso aqui é do ano passado, do TJDF, que diz o seguinte: ação de adoção póstuma, adoção de maior e incapaz por ascendentes. Olha só, os avós querem adotar de forma póstuma. Eu achei bastante interessante, por isso que eu trouxe. Impossibilidade, né? Avós não podem adotar os seus netos. Vedação expressa do artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Recurso desprovido. Nos termos, então, do artigo 1619 do Código Civil, aplicam-se no que couber as regras gerais do ECA.
a adoção de maior de 18 anos, inclusive no tocante às vedações. A adoção por ascendente encontra-se expressa a vedação legal no artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Tal proibição tem por finalidade evitar a indevida confusão na estrutura familiar, além de problemas advindos de questões hereditárias, fraudes previdenciárias e inocuidade da medida em termos de transferência de afeto. Embora os avós tenham atendido desde cedo às necessidades materiais e emocionais do neto, maior e portador de síndrome de Silver-Russell, o que não é incomum diante da relação de parentesco, o ordenamento jurídico proíbe a adoção por ascendente, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o CPC 485-6, recurso desprovido. Né? Então, a lei é bastante clara nesse sentido, então não há como fazer esse tipo de adoção. Então, na próxima, também no TJDF, não, é o mesmo, TJDF, olha só. Adoção póstuma de maior, reconhecimento de filiação socioafetiva, possibilidade. Artigo 1619 do Código Civil e artigo 42, parágrafo 6º do ECA. Interpretação extensiva. Cabimento, precedentes do STJ, inequívoca manifestação de vontade da adotante falecida, demonstração, incongruência da sentença com os limites do pedido e causa de pedir, verificação do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC, aplicação, sentença parcialmente reformada. Consoante jurisprudência do STJ, o pedido de adoção pós-mortem não depende da existência de prévio processo adotivo iniciado em vida. Olha que interessante. É o entendimento do STJ. Então, o pedido de adoção pós-mortem não depende da existência de prévio processo adotivo iniciado em vida, bastando que seja demonstrada uma sólida relação socioafetiva do decujus com o adotando e a real intenção daquele de assumir a paternidade ou maternidade. Para as adoções pós-mortem, vigem como comprovação inequívoca vontade do decujus em adotar as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva, tratamento do adotando como se seu filho fosse, o reconhecimento público dessa condição. Restando cabalmente demonstrada a relação de socioafetividade existente entre a falecida e os adotandos, que sempre se tratavam perante a sociedade como mãe e filhos, e sobressaindo atestado que ela tinha a intenção de adotá-los, preenchidos, pois, os exigidos requisitos legais. Segundo pacífica jurisprudência do STJ, deve ser deferido o pedido de adoção póstuma com efeitos a partir do óbito da adotante. Então, tá lá no CPC. E olha, foi do óbito, não do pedido, porque não tinha, ok? Então, de acordo com CPC 47, parágrafo 7º. Vamos falar, então, da adoção intuito personae. E é importante essa adoção, né, e essa reflexão, porque nessa modalidade específica existe uma intervenção dos pais biológicos na escolha da família, né? Ocorrendo, então, essa escolha no momento anterior à chegada do pedido de adoção ao conhecimento do Poder Judiciário. O contato entre a mãe biológica e as pessoas que desejam adotar se dá durante a gestação, em regra, sendo o contato mantido durante todo o período em que existe a prestação de auxílios à gestante. Isso é bastante comum, né? A mulher grávida, sem condições, vai uma família próxima e começa a ajudar essa gestante, né? A dar alimentos, roupas, né? Leva ao médico. Então, com o nascimento dessa criança, está entregue à família substituta. Cuidado com relação à venda, né? A venda, infelizmente, ainda é bastante comum, como se fosse uma barriga de aluguel, né? Mas também existem as exceções, né? Então, é importante dizer que se os pais também estão dando a criança em adoção, é porque elas confiam nessa outra família. Então, a gente também tem que acreditar na boa-fé das pessoas, né? Não é sempre venda, ok? Então,
Mas o judiciário vai ter que se preocupar com uma coisa: se existe a certeza de que esses adotantes terão condições de exercer a parentalidade. Importante reflexão que a gente precisa também fazer é com relação ao desrespeito ao cadastro, né? O cadastro nacional. Então, se existe uma fila, esse casal fura essa fila, né? Ao patrocinar, ao estar do lado, ao apoiar essa família durante a gestação com a promessa da entrega dessa criança, né? Então, cada caso é um caso, isso deverá ser analisado pela vara da infância e juventude, justamente para tentar verificar se houve venda. Se houve venda, por óbvio, essa criança não irá para lugar nenhum, né? Ela irá, claro, para um abrigo, para então ela seja adotada. Do ponto de vista psicológico, é importante essa participação dos pais, né? Dos pais biológicos na escolha da entrega desse filho, até para superar luto, né? Às vezes a gente não pode generalizar, é venda. Não, calma, vamos verificar o caso, né? De repente houve aí um acidente, ela engravidou, eles não têm mais condições, né? E aí escolhe uma pessoa para entregar. Então, essa escolha, essa entrega direta ocorre quando há um vínculo de afeto, e é isso que a equipe interdisciplinar vai verificar, se tem esse vínculo. Caso contrário, é venda, né? Aí é nulo, ok? Então, assim, vai verificar se tem esse vínculo de afeto entre os pais biológicos e o adotante. Então, a gente pode fazer um paralelo aí, que pode ser uma situação, por exemplo, análoga dos pais que, por ato de última vontade, indicam tutor para os seus filhos, né? E estão exercendo aí de uma forma correta o próprio poder familiar, está lá no 1634 do Código Civil, né? Inciso 7 do Código Civil. Então, qual é esse momento da adoção intuito personae, né? Está lá no artigo 19A do ECA. Então, antes ou logo após o nascimento da criança, ainda na maternidade, então antes da própria equipe do hospital realizar esse encaminhamento dos pais à vara da infância e juventude. É importante a aceitação dessa modalidade, né? Pois essa negação da existência da adoção intuito personae fará com que as pessoas tenham medo de comparecer às varas, né? Para regularizar essa situação com a criança, e pode acarretar em duas coisas, né? A irregularidade, então vamos empurrando até a hora que dê, e a própria adoção à brasileira, tá? Mas tem um porém, o artigo 50, parágrafo 13 do ECA. Então, somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos da lei, quando 1. Se tratar de pedido de adoção unilateral. 2. Se for formulada por parente com qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. 3. Oriundo de pedido de quem detém a tutela ou guarda legal maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas no 238 e 237 do ECA. Então, vamos lá. A jurisprudência aponta para a existência da intuito personae, mas a lei aponta que não, né? Só se tiver uma adoção unilateral, se for formulada por parente, na qual há uma socioafetividade, né? Uma afetividade, uma afinidade, ou que tem, então, essa guarda ou essa tutela pelo menos 3 anos. Então, é um período bastante longo, né? Acho que é sempre o próprio IBDFAN tem uma comissão que discute bastante, né, porque a realidade do Brasil é outra, né? Então é algo para a gente refletir também de modificação. Com relação à adoção à brasileira, né, nada mais é do que o registro de filho alheio com nome próprio, né? Então finge que nasceu em casa. É bastante clássico, né? Então, ao receber então esse filho dos pais que eles não desejam criar, muitas pessoas elas vão então até o cartório de registro civil das pessoas naturais e se declaram pais biológicos dessa criança, né, segundo a própria lei de registros públicos. Então, por conter uma declaração falsa, um vício intrínseco, o registro ele é eminentemente nulo, passível, então, de desconstituição a qualquer tempo. Então,
Não se deve aceitar que as pessoas usem meios ilegais para obter o mesmo fim que a adoção, né? Então, para que se evite essas situações, a gente deve buscar instrumentos que retirem, né, das pessoas o medo de procurar as varas da infância e juventude, porque já possuem ligação com essa criança, né? É importante dizer que a jurisprudência diz 3 anos de ligação, pelo menos, ok? Com relação à adoção internacional, a gente tem lá uma série de artigos que a gente vai usar, o 46, o 51, eminentemente o 52, e a Convenção de Haia, né? A Convenção de Haia, que é uma convenção internacional que fala de adoção de criança e que foi decretada pelo presidente da República, porque todos os tratados de direito internacional são feitos assim, né? Passa nas 2 casas, e agora com a emenda constitucional, sempre quando é com relação a direitos humanos, em 2 casas em 2 turnos, né? E aí então passa pelas mãos do presidente, e ele então, aprovando, passa então para o depósito na ONU, né? De forma bastante rápida, é assim a tramitação dos tratados. Como o decreto é de 99, então foi antes da emenda constitucional que modificou essa tramitação das 2 casas e 2 turnos, pelo crivo da emenda constitucional, 3/5, né? Então, foi de votação simples nas 2 casas, quando passou, então, pelo crivo do presidente da República, e só a ele é que cabe isso, né? Então, a gente tem lá o artigo 28 da Convenção de Haia, que é bastante importante, que é o que a gente vai usar também nesse nosso estudo, né? Importante algumas reflexões, né? Mas a gente vai mandar uma criança do Brasil para fora, e a questão da origem, da cultura, da língua? Tá, então você vai adotar a criança? Não, então manda a criança, pelo menos ela vai ter uma chance de ter uma família, né? Então, existe uma resistência boba, né, de manter crianças no Brasil abrigadas, e elas serão para sempre pessoas sem família, né? Só se elas se casarem, se apaixonarem, enfim, montarem sua família, mas não é justo, né? Não é justo. Então, o Brasil é signatário e, óbvio, tem todo um crivo, né? Então, é importante dizer que a adoção internacional, ela só vai ser utilizada quando não se conseguir a realização dessa adoção nacional. Está lá nos nossos artigos 19, 31 e 51, parágrafo 1º do ECA, e a própria Convenção de Haia diz isso, lá no artigo 4º, a linha B, né? Então, importante dizer que são pouquíssimas adoções, né, no Brasil. No ano de 2019, em franca decadência, tivemos 55 adoções só no Brasil inteiro, então é muito pouco. E as maiores cidades, Rio de Janeiro, né, que adota. Isso por quê? Porque é política da própria vara da infância e juventude, né, que verifique, então, para mandar essas crianças embora, para elas terem uma família, né? Abrigo não é lugar para ninguém, ok? Então, importante dizer que a gente deve estabelecer qual é a lei aplicável para a adoção, né? E aí vai a regra de direito nacional, que a gente vai buscar na lei de introdução às normas do direito brasileiro, na LINDB, né? Então, o Brasil, ele adotou esse critério distributivo, ou seja, as leis pessoais, elas regulam a capacidade tanto do adotante quanto do adotado, sendo que a lei do país do adotante regula a sua capacidade para ser adotado. Então, a nossa Lex Fori, ela vai regular o procedimento da adoção e a forma como essa se efetivará, enquanto que a lei pessoal das partes vai regular os efeitos dessa adoção. Então, o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e os artigos 2º, inciso 1, 14 e 15 da Convenção de Haia, elas indicam, então, essa distribuição dos requisitos de cada legislação. Esses requisitos para adotar deverão ser preenchidos pelo adotante em seu país de residência habitual, denominado país de acolhida, lá de acordo com o artigo 51, parágrafo 1º do ECA, e os artigos 14 e 15 da Convenção de Haia, enquanto que a lei brasileira vai indicar, então, os pressupostos a serem preenchidos pela criança e adolescente para que possa ser adotada de acordo com o artigo 16 da Convenção de Haia. Então,
Pelo fato da adoção ser realizada em nosso território, e sempre será, né, denominado então país de origem pela convenção, ela será aplicada então para o deferimento daquela pelas regras do próprio direito brasileiro. Importante dizer então que a gente tem uma autoridade central, e eu vou colocar aqui na tela para ficar mais didático para vocês, pessoal. É necessário então que se tenha uma autoridade central, né, para que haja a administração dessas adoções internacionais. Então, a Convenção de Haia, ela cria essa autoridade central, lá no artigo 6º e seguintes, e cabe então a esse órgão a análise de documentação apresentada pelos adotantes, de modo então a verificar se eles preenchem, né, se os requerentes preenchem os requisitos legais exigidos então pela lei, de acordo com o artigo 52, 1 e 2 do ECA. A Autoridade Central Brasileira, ela fica na Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, e ela que concede, se for o caso, o certificado de habilitação dos postulantes à adoção de criança brasileira, e esse certificado terá um prazo, então, terá uma validade de 1 ano e pode ser renovado, tá? Então, existe a necessidade que o adotante estrangeiro seja representado por um organismo credenciado, que são as agências de adoção internacional, de acordo com o artigo 52, parágrafo 1º do ECA. Então, essas agências credenciadas, elas não podem ter fim lucrativo, né? Então, é importante isso. E elas constituem essa exigência da Convenção de Haia para que alguém possa adotar país diverso daquele onde tem residência habitual, de acordo com os artigos 11 a 13. O credenciamento da agência, ela fica a cargo da Autoridade Central Federal Brasileira, de acordo com o artigo 52, parágrafo 2º do ECA. Esses requisitos para o credenciamento, eles encontram-se no parágrafo 3º do artigo 52 do ECA, e as finalidades desses organismos no parágrafo 4º do mesmo artigo. O artigo 4º da Convenção de Haia, ele vai determinar que a criança deverá ser adotável, ou seja, já destituída do poder familiar dos pais. Isso é importante dizer. E como então iniciar esse processo de adoção internacional? Então, não é necessário que os adotantes estejam no Brasil, segundo o artigo 46, parágrafo 3º do ECA. É necessária, então, a realização de estágio de convivência em nosso país no curso da ação, sendo este o momento em que se faz necessária a presença dos adotantes estrangeiros no território nacional. Esse período de estágio de convivência será de 30 dias, no mínimo. Incidirá, então, a regra do artigo 28 da Convenção de Haia, em lugar do artigo 21, que indica a hipótese de transferência do adotando ao país do adotante antes de terminada a adoção. O artigo 28 da Convenção de Haia, ela dispõe que a lei do estado de origem da criança vai prevalecer sempre que vetar, antes da adoção, o deslocamento do adotando para o estado de acolhida, né? Então, se aplica, obviamente, o artigo 28. Então, terminado esse estágio de convivência, mínimo de 30 dias, aí sim que a criança poderá sair do país. Então, só se autorizará a adoção pelo país de origem da criança se restar demonstrado que esta poderá ingressar no país de acolhida, claro, se tiver a documentação toda certinha, e nele residir de forma definitiva. Claro, prioridade da criança, segurança da criança, não se pode colocar uma criança no avião e falar tchau, não quero mais você, pode ir embora, agora você está adotado. Não é assim, né? Então tem toda uma preocupação para que essa criança ingresse no território nacional com toda a segurança. Então, o artigo 29 da Convenção de Haia, ela veta esse contato com os pais biológicos e a família substituta estrangeira antes da verificação de que a criança pode ser adotada. Então, deve ser ressalvado que o adotante brasileiro residente no exterior também será tratado como estrangeiro, devendo se submeter a todo o procedimento exigido pela Convenção de Haia, também para adoção internacional. No sentido inverso, o estrangeiro com residência definitiva no Brasil, caso ele queira adotar, ele vai receber o mesmo tratamento concedido ao brasileiro
residente no território nacional. Então, a norma do 52b e parágrafos do ECA cuida da hipótese de remotíssima ocorrência a de adoção por brasileiro no exterior. Então, se o país onde se deu a adoção for signatário da Convenção de Haia, a decisão será automaticamente recepcionada. Se o país estrangeiro não for signatário da Convenção de Haia, será necessária a homologação de sentença estrangeira pelo STJ, de acordo com o novo regramento. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês, né, uma questão que é bastante importante das crianças refugiadas e que eu vou falar agora na tela. Eu sou advogada voluntária da Cruz Vermelha São Paulo e eu atuo justamente já há 4 anos como advogada de crianças refugiadas, né? Crianças que chegam aos seus países de origem e buscam o refúgio no Brasil. Todas as crianças desacompanhadas que chegam no nosso país, elas são já automaticamente reconhecidas como refugiadas, ou seja, desacompanhadas de família, né, de qualquer família, qualquer adulto que seja seu responsável legal. Ah, mas quantas chegam? Nossa, que coisa esquisita. 30 por mês, né? Esse é o número que temos. Então, é um número expressivo de crianças que chegam eminentemente de países africanos, né, ou da Ásia, e que vêm aqui para o Brasil em busca de refúgio. Importante dizer que, para a legislação de direito dos refugiados, a gente tem o Estatuto dos Refugiados de 1951, que foi pós-Segunda Guerra Mundial, e que esse estatuto ele previa a refugiado somente aquela pessoa que viveu durante a Segunda Guerra Mundial na Europa e que fugiu justamente por conta de perseguição. Logo na sequência, a gente teve o protocolo de 1967, e que ampliou-se esse conceito de refúgio, dizendo o seguinte: olha, a questão geográfica e temporal não se aplica, existem pessoas refugiadas no mundo inteiro, né? Então não foi só pós-Segunda Guerra Mundial e nem só na Europa. Então ele abriu esse leque e disse o seguinte: olha, refugiado é aquela pessoa que sai do seu país de origem por bem fundado temor de perseguição, né? Então não é só um medinho de perseguição, é um bem fundado temor, né? E motivado por 5 motivos, né? Por raça, religião, raça ou etnia, né? Religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social. Esse pertencimento a um grupo social pode ser caracterizado, por exemplo, grupo social mulher, grupo social LGBTI, que foi inclusive tese do meu doutorado, né? Pessoas LGBTI como refugiadas. E a gente vai falar da questão das crianças refugiadas, porque o que acontece com elas, né? Elas chegam no nosso país na idade, normalmente, tá? Adolescente, mas eu já peguei um bebê refugiado, que a mãe, desesperada, pôs na mão de outra senhora e falou: leva o meu filho, salve. Né? Ela chegou no Brasil e falou: não é meu. Né? Então, e é uma criança refugiada, porque a gente dá esse status para justamente ter uma acolhida melhor, né? Para que ela tenha a proteção da ONU também. Então, o que acontece com essa criança refugiada? A gente nem precisa saber quais são os motivos, né? Se é raça, religião, a gente já coloca a criança como refugiada. A gente tem também uma lei nacional, uma lei federal de 1997, esqueci de falar sobre isso, que copia exatamente o Estatuto de 51 e o Protocolo de 67, e a gente tem a nova Lei de Imigração de 2017, que também abarca essa questão dos refugiados. Mas então o que eu falo para vocês? Que essa criança refugiada, o que tem a ver com a nossa matéria isso, né? Na minha vivência, o que eu percebi? Que essas crianças, elas ficam inadotáveis, né? Elas ficam abrigadas até 18 anos, chegam nos 18 anos, tchau, vão para a rua, pode ir embora. Como assim? Né? Crianças que muitas vezes, e eu estou falando criança porque a ONU considera a criança até 18 anos, tá? Crianças que muitas vezes não falam a língua do país, né? Não tem entendimento cultural, né? Não tem a malandragem da rua, como eu vou falar, e sofrem muito. Né? Então a gente coloca crianças na rua e impede que essas crianças tenham família. Né? Então é importante essa nossa reflexão. Né? E aí então eu elaborei essa tese, né, de que essas crianças refugiadas, apesar da lei não abarcar, porque para você adotar uma criança, você tem que ter
o requisito da destituição do poder familiar. Então, esses pais estão nesse país de origem e eles não foram destituídos do poder familiar, eles fizeram por puro amor, né? Muitos pais vendem tudo e compram uma passagem de avião e entregam na mão do filho e ele vai embora, né? Então, não existe destituição, não existe maus tratos, né, dessa criança. Uma outra situação também importante, para a criança ser adotada tem que ter, então, ou destituição do poder ou que essa criança não tenha pai e mãe biológico reconhecido. E tem, né, muitas vezes essas crianças chegam com o passaporte, né, nas mãos, então a gente conhece os pais, né, mas em compensação elas ficam nessa situação, né. Então, a legislação brasileira, ela só dá como resposta ou a guarda, né, ou mesmo a tutela dessas crianças. Não dá a possibilidade do reconhecimento da adoção, né? Então, claro que depois de muita análise, né, tanto de legislação internacional quanto de legislação nacional, a gente acabou elaborando o Estatuto da Adoção, que está em tramitação no Senado Federal, pelas mãos do Randolfo Rodrigues, e eu fiz um artigo dessa nova legislação, que vai modificar alguns artigos da adoção, onde se coloca, então, justamente essa possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade na adoção, né? Onde, então, se coloca a possibilidade de crianças refugiadas não deixarem a sua origem biológica, mas que elas tenham a possibilidade de terem uma família aqui no Brasil, né? Então, multiparentalidade bilateral de mãe e pai, para que essas crianças sejam, claro, abrigadas, né, e sejam abrigadas num lar, né, de verdade, num seio familiar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que gostariam de adotar essas crianças, mas que, infelizmente, pela legislação, elas nem estão no cadastro, elas sequer existem, né, elas ficam num cadastro paralelo. Então, por hora seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Queria que fosse ao vivo, para que a gente tivesse aí um contato mais pessoal, mas se Deus quiser, a gente se encontra aí em outras paragens. Estou à disposição sempre. A professora Débora, que é a coordenadora desse curso, é minha amiga pessoal, minha irmã de coração. Então, assim, o que vocês tiverem de dúvida, pode falar com a professora Débora, ela vai passar para mim, né? Então, estou à disposição. Uma pena que não foi pessoalmente, mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar em casa, né? E com segurança. Então, fiquem com Deus, fiquem bem e bons estudos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.